Quase 10 anos de formado. E, infelizmente, ainda vejo muitos atletas perdendo tempo e principalmente dinheiro com suplementos que são ou supervalorizados ou, pior, nem funcionam para aquela modalidade esportiva. Oi, meu nome é Paulo Azevedo, sou nutricionista esportivo especializado em nutrição para esportes de combate. E nesse vídeo aqui eu te mostrarei os 5 melhores suplementos para melhorar o seu gás e performance que realmente funcionam na prática e cientificamente. Então chega de enrolação e vamos nessa saber o que realmente funciona. A creatina. A creatina é um dos suplementos com maior nível de comprovação científica. E ela vai agir bem ali no início do movimento explosivo e de força, nos primeiros 15 a 20 segundos. E por isso ela é tão importante, porque nos esportes de combate são esses golpes que definem a luta. Pode ser uma toreada no final do round para poder conquistar os seus 3 pontos e ganhar a luta, ou aquele direto explosivo no início, no meio ou no fim da luta que pode acabar com ela a partir do nocaute. Então a creatina ele é muito importante, pois ele age num sistema chamado ATP-CP, que é o quê? A geração de energia, a geração de ATP, que é a energia que nós usamos para esses movimentos, através da creatina, em movimentos de força e explosão, como eu disse. A creatina desce de forma progressiva e muito rápida no seu músculo, não podendo ser usada por muito tempo como substrato energético para o exercício, mas sendo muito importante naqueles exercícios chaves, como já foi dito. E a recuperação no seu músculo demora algo em torno de 2 a 8 minutos. Então ela é muito importante, mas ela é utilizada em pequenos momentos e momentos chaves do treinamento. A creatina pode ser obtida através da dieta em indivíduos que consomem carne. Entretanto, com o processo de cozimento, a quantidade de creatina dentro da carne fica muito pequena. Então, na maioria das pessoas, vai existir a necessidade de suplementar a creatina. E aí vamos para os protocolos de creatina e como também funciona esse suplemento, pois há muitas dúvidas em eu devo consumir com mais alguma coisa? Eu preciso consumir antes ou depois do treino? É um suplemento que age como pré-treino ou é um suplemento que age de maneira crônica? E essas perguntas irão ser respondidas e todas as dúvidas sanadas para que você faça o melhor proveito aí desse suplemento. Que ele é excelente, mas tem que ser tomado da forma correta. Então vamos compreender a forma certa de suplementar com a creatina. A creatina é um suplemento crônico, ou seja, você tem que tomar todos os dias para que exista o efeito, seja dia de treino ou não. Não importa se você toma antes do treino ou depois do treino, não vai existir nenhuma diferença no treino. Você precisa tomar ao longo do tempo para que exista um efeito, ali mais ou menos entre 20 e 30 dias. Uma dosagem segura e muito boa de creatina para a maioria das pessoas é de 3 a 5 gramas ao dia. Mas se você quiser saber exatamente o quanto você precisa tomar, você pode fazer uma média de 0,03 a 0,1 gramas por quilo de peso corporal. Dessa forma, você vai saber exatamente o quanto de creatina você precisa consumir ao dia, de acordo com o seu peso. Mas existe também outra forma de se tomar creatina, que é a forma de saturação. Com essa forma, você vai conseguir os efeitos da creatina de forma mais rápida. Nos primeiros 7 dias ali, já vai estar saturado no seu músculo, por isso o nome saturação, e com isso, você já vai sentir os efeitos. Essa forma é um pouquinho diferente. Você vai dividir 20 gramas de 5 em 5 a 7 dias. 20 gramas por dia, dividindo em dose de 5 gramas. Por exemplo, 5 gramas de manhã, 5 gramas meio-dia, 5 gramas final de tarde e 5 gramas à noite. Totalizando assim 20 gramas no dia e fazendo um processo de saturação. Como eu disse, esse processo é feito entre 5 a 7 dias. E você já vai estar com a creatina totalmente saturada no seu corpo e você já vai sentir os efeitos, caso você precise saturar essa creatina aí de forma rápida. Com relação a efeitos colaterais, Paulo, com relação a efeitos colaterais, a creatina é um suplemento seguro, podendo ser tomado pela maioria das pessoas, principalmente se você não tiver nenhum tipo de problema renal, não sendo tão aconselhado caso você tenha algum tipo de problema renal. Mas não tendo, a creatina é um suplemento seguro. E ela provoca também um aumento de água intracelular. Eu vejo muitas pessoas falando que a creatina causa retenção. Ela não causa retenção, porque o acúmulo de água é dentro do músculo e não fora dele. E esse acúmulo de água favorece também um maior acúmulo de glicogênio muscular, que é o que nós usamos como energia durante o treino, fazendo assim com que você consiga levantar cargas mais pesadas no treino de musculação, por exemplo, ou fazer mais repetições,
tornando-se mais fortes. Então, o efeito da creatina é muito bom em movimentos explosivos e rápidos, aumentando a água intracelular, fazendo com que você tenha mais glicogênio no músculo e tenha mais energia para treinar, podendo assim levantar cargas mais pesadas e também fazer algumas repetições a mais. Inclusive, se você não sabia isso sobre a creatina, já deixa o seu like aí e comenta o que você gostou de saber. Isso vai ajudar demais o canal. A beta-alanina. A beta-alanina é um aminoácido essencial no nosso corpo. E quando ela se junta a outro aminoácido chamado histidina no nosso músculo, ela é responsável por formar algo que a gente chama de carnosina. Então a gente fala que a beta-alanina é um precursor de carnosina. E a carnosina tem uma função muito importante no nosso músculo, que a gente chama de função tamponante. Quando nós estamos nos exercitando em exercícios rápidos e explosivos, como musculação ou aqueles momentos da luta de jiu-jitsu que eu comentei anteriormente, nós utilizamos primeiramente o sistema de ATP-CP, que é o sistema da creatina lá que a gente já comentou. Mas o segundo sistema que a gente chama, que a gente utiliza, é o sistema glicolítico, que a gente utiliza o glicogênio muscular como energia. Só que, ao longo do tempo, quando a gente vai utilizando esse glicogênio, o nosso corpo ele vai enchendo de íons de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio acabam fazendo com que o pH dentro do músculo fique mais baixo e a gente não consiga mais fazer esforço por algumas alterações que acontecem dentro do músculo. Então, a beta-alanina, sendo um precursor de carnosina, a carnosina vai fazer uma função tamponante nesse músculo. Ela vai evitar que esses íons H+, esses íons de hidrogênio, se acumulem dentro do músculo e causem essa fadiga muscular, que a gente chama de acidose muscular. Então, a creatina ela age no início, nos momentos de explosão, e a beta-alanina faz com que o nosso músculo não sinta aquela queimação no final do exercício, fazendo assim com que a gente prolongue esse exercício e a gente possa fazer muito mais repetições. Tá, agora que nós já sabemos como a beta-alanina funciona, como deve ser seu uso? É utilizada como pré-treino, como pós-treino? Qual a quantidade a ser utilizada? Tá. A beta-alanina, assim como a creatina, também é um suplemento crônico. E aí que chega o problema. Muitos pré-treinos têm beta-alanina na sua composição, por dar aquele efeito de parestesia, que é no caso aquele efeito de coceira na pele. E aí a pessoa tem a ilusão de que o suplemento está ajudando em alguma coisa no treino, quando na verdade não está. Porque a betalanina precisa ser tomada todos os dias, de forma crônica, em dias de treino e em dias de não treino, na quantidade de 4 a 6 gramas por dia. Então não existe a necessidade de ter betalanina no pré-treino, pois ela não serve de pré-treino, e a quantidade que tem nos pré-treinos é muito pequena para que haja algum efeito a longo prazo. Então, tome a sua betalanina todos os dias. Você pode comprar ela de forma separada em várias lojas de suplemento e você vai tomar de 4 a 6 gramas por dia. E caso você sinta muita coceira na pele, esse efeito de parestesia, você vai dividir a betalanina em 3 vezes ao dia, podendo ser 3 vezes de 1,5 gramas ou 3 vezes de 2 gramas. Depende de quanto você prefira usar. Por exemplo, eu uso 6 gramas ao dia, dividido em 3 momentos. 2 gramas, 2 gramas, 2 gramas. A betalanina tem uma alta comprovação científica e é um excelente suplemento se combinado com a creatina. Mas seu efeito é crônico e você precisa tomá-la todos os dias. Se você quer saber mais suplementos, estratégias de pré-treino e pós-treino, eu tenho um e-book chamado Manual da Nutrição para o Esporte de Combate, onde eu passo essas estratégias aqui do vídeo e muitas outras estratégias por apenas R$ 10. O link do e-book vai estar aqui na descrição do vídeo e você não vai se arrepender se você comprar. Inclusive, se você comprar, me dá um feedback aí do que você achou, que vai ser muito importante para mim. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um excelente suplemento para performance e, diferente da beta-alanina e também da creatina, ele é muito mais barato. O bicarbonato de sódio ele é muito parecido com a betalanina. A função que a carnosina exerce dentro do músculo, o bicarbonato exerce no sangue, na parte extracelular. Ele diminui as concentrações de hidrogênio no sangue, fazendo assim
um sistema de tamponamento no sangue. E com isso, com menos hidrogênios dentro do sangue, você consegue ter um desempenho muito maior no treino. Agora, diferente da creatina e da betalanina, o bicarbonato de sódio é um suplemento pré-treino, ou seja, ele não é mais crônico. Você vai tomar hoje e você vai sentir os seus efeitos hoje mesmo. Grande problema com a suplementação de bicarbonato de sódio, principalmente para as pessoas mais pesadas. As pessoas mais leves tendem a sentir menos esses problemas, que são os desconfortos abdominais. É muito comum, principalmente em atletas mais pesados, desconfortos abdominais, porque a quantidade de bicarbonato de sódio que precisa ser tomada é muito alta. Então, muitos atletas mais pesados não conseguem tomar essa suplementação. É meio que um teste aí que você vai precisar fazer para saber se você sente desconforto ou não. E a quantidade de bicarbonato de sódio que você precisa tomar é de 300 miligramas por quilo de peso entre 1 hora a 2 horas antes do treino. E para que você sinta menos esses efeitos aí de desconfortos abdominais, você pode tomar junto de uma grande refeição aí, refeição com quantidade de bons carboidratos, proteínas e gorduras, para que você não sinta ou sinta de forma muito leve esses efeitos. A cafeína, a famosa cafeína. A cafeína aí é um dos suplementos de pré-treino mais utilizados aí no Brasil e no mundo, e tem um alto grau de comprovação científica também. O principal mecanismo da cafeína é a diminuição do sono, pois a cafeína é antagonista de um receptor chamado adenosina, e esse receptor causa a indução do sono. E por ser seu antagonista, a cafeína aumenta o estado de alerta, diminui o sono, aumenta o estado de atenção, e com esses estados de alerta aumentado, diminuição de sono e atenção, ela melhora a percepção subjetiva do esforço. Ou seja, você está mais concentrado, você está com maior atenção e você está mais alerta, diminuindo a sensação de esforço que você tem durante o exercício. A creatina começa a ser liberada após a utilização do seu corpo, cerca de 15 minutos, mas o seu ápice mesmo, o ápice do suplemento, é entre 40 minutos e 1 hora. E a dosagem que você precisa utilizar aí é cerca de 3 a 6 miligramas por quilo corporal. Se você tem muita sensibilidade à cafeína, sugiro que comece com doses baixas, como 3 miligramas por quilo corporal, e vá aumentando ao longo do tempo, de acordo aí com a sua sensibilidade. Um suplemento muito bom, é um suplemento muito barato e você pode comprar a cafeína isolada. Esse é um grande hack. Você não precisa comprar o pré-treino com todas aquelas outras coisas que estão em pouca quantidade, tem pouca comprovação científica e não funcionam. A principal substância do pré-treino é a cafeína. E a cafeína você pode comprar de forma isolada por um preço muito barato e conseguir tomar nas quantidades adequadas para o seu peso corporal. Então aí a gente já tem uma combinação muito boa aí, se você tiver uma grana sobrando, é cafeína, beta-alanina, bicarbonato de sódio, às vezes, não se pode tomar todos os dias, e a creatina. Agora vamos para um suplemento muito interessante, muito pouco falado e muito barato, que é o nitrato. O nitrato, ele é convertido no nosso corpo em óxido nítrico, e esse óxido nítrico melhora a vasodilatação sanguínea, ou seja, melhora a entrega de oxigênio para os músculos. E um músculo com a entrega de oxigênio muito alta durante o exercício é um músculo que tem alto rendimento. Então, o nitrato é um excelente suplemento. E como vai ser mostrado aqui, muito, muito, muito barato, porque você pode consegui-lo de fontes naturais, você não precisa comprar nada. Uma fonte natural muito importante para o nitrato é a beterraba. A beterraba é uma fonte natural muito boa de nitrato e você pode utilizar como pré-treino. Vou mostrar aqui como a gente pode fazer e quais são as suas quantidades. A dose de nitrato para aumentar a nossa performance é entre 4 a 10 miligramas por quilo de peso. E a cada 100 miligramas de beterraba, a gente tem ali entre 100 a 150 miligramas. Então, você vai precisar fazer a continha com o seu peso, como está aparecendo aí na tela. Depois, você vai precisar ver a quantidade de beterraba que você precisa para fazer um suco concentrado de beterraba. E você precisa tomar entre 2 a 3 horas antes do exercício, porque o pico
do nitrato do nosso corpo para o treino é depois de 2 a 3 horas. Então, você precisa fazer essa continha aí de 4 a 10 miligramas por quilo de peso. Você vai saber o quanto você precisa tomar e você vai fazer um suco concentrado de beterraba, dando as quantidades corretas de 2 a 3 horas antes do treino. Fazendo assim com que exista uma boa vasodilatação e uma excelente entrega de oxigênio aos músculos. Esses 5 suplementos são excelentes. Agora eu estava pensando comigo e me gerou uma curiosidade. Tem uma coisa muito importante que a gente pode fazer no pré-treino para que a nossa performance e o nosso gás aumente de forma excessiva, que é a hidratação pré-treino e a quantidade de carboidratos e como nós colocamos esses carboidratos na dieta do pré-treino. Então fica com esse vídeo aqui, onde eu falo toda essa estratégia de pré-treino e você pode fazer aí, montar uma estratégia de suplementos e de pré-treinos bem eficientes. Clica no vídeo e dá uma olhada lá.